Sim, sim, sim. Jogo, improvisação e interatividade. Agora que você se conectou com os seus impulsos mais espontâneos da criança que te habita, podemos aprofundar o manejo da brincadeira a partir de um dos maiores recursos disponíveis da criatividade para atores, palhaços e artistas em geral: o jogo e a improvisação. Os termos jogo e improvisação aqui têm sentidos muito próximos. De uma certa forma, quando alguém está jogando, está improvisando. E quando está improvisando, está jogando. Quando esta improvisação é repetida em torno de um mesmo tema, corre o risco de se tornar repertório, sketch, composição, número. Devemos distinguir o sentido de improvisação no processo de criação de um novo repertório do sentido de improvisação de um repertório já existente. E ainda um terceiro, na qual a improvisação também se torna um tipo de repertório em si, para uma plateia disposta a se deliciar com os fracassos e sucessos de atores e palhaços improvisadores. Neste terceiro âmbito, temos diversos artistas de rua especializados em interagir com pedestres desavisados que cruzam seu caminho para o delírio de um outro grupo, formado numa calçada, rua ou praça de grande circulação. Essa cena pode ser apreciada fartamente no verão europeu, principalmente nas suas cidades e capitais turísticas. Mas podem ser vistas também na América Latina, em cidades do Chile, onde há muito artistas de rua. No mundo dos atores, o teatro-sport é a forma teatral que mais entrega a improvisação como produto para deleite dos espectadores. O grupo Os Barbichas é um exemplo de sucesso conhecido no Brasil, dessa perspectiva. Assim como o espetáculo Jogando no Quintal, que experimentou colocar palhaços para improvisar dentro das condições criadas pelo teatro-esporte. Para essa aula, estou usando a improvisação para compor um novo repertório. Escolha um objeto ou uma habilidade. Pode ser tocar um instrumento musical, uma técnica circense, uma mágica ou uma coreografia. Na verdade, o que importa é que o palhaço tem que ter uma tarefa para executar. Se for uma técnica circense, experimente executá-la em ritmos e dinâmicas diferentes, dançando, cantando. Se for uma coreografia, inclua um objeto. Toque um instrumento enquanto dança. Crie diversas combinações de improvisações com esse material, com e sem música. Improvise com um objeto e depois substitua por outro, ampliando o leque de associações que podem emergir. Mergulhe profundamente nesse material, buscando a sua maneira de fazê-lo, respeitando o objetivo da ação e a sua lógica para resolvê-lo. Não se bloqueie se chegar a soluções estranhas, não convencionais, surreais. A partir de agora, você já deve estar fazendo uso da escaleta. Ou seja, comece a colocar no papel os momentos significativos para você de suas improvisações. Uma espécie de pré-roteiro que reúne ações, objetos, emoções, lugares e tudo o que deseja incluir no seu número, em sequência cronológica. Depois você pode rearranjar a ordem. Nessa etapa, você pode usar o nariz do palhaço ou não. Mas quando uso o nariz em improvisações para treinar minha presença ou criar material para novos números, gosto de alternar por dois caminhos. Um é encontrar coisas na minha zona de conforto, onde habitam minhas qualidades, afinidades e forças familiares. E o outro, a atitude mais próxima da pedagogia de Jacques Lecoq, em que buscamos, por meio da máscara do palhaço, a familiaridade de cada um com seu próprio ridículo. Que é isso?
Segundo Lecoq, a busca do próprio clown é, em primeiro lugar, a busca do próprio lado irrisório. Diferente da comédia dell'arte, o ator não tem que entrar em um personagem pré-estabelecido, como o Arlequim ou Pantaleão. Ele deve descobrir em si mesmo a parte clownesca que o habita. Quanto menos se defender, quanto menos tratar de jogar um personagem, quanto mais o ator se deixar surpreender por suas próprias fraquezas, o seu clown aparecerá com mais força. Segundo Lecoq. Jesus Hara é outra referência que gosto para a improvisação. Ele sugere 5 princípios da representação do palhaço. Autenticidade. Segundo, sinceridade e espontaneidade. Terceiro, o palhaço como espelho através do qual vemos o reflexo do nosso interior. Quarto, transparência. Intenções emergem mesmo quando o palhaço tenta enganar. Quinto, o palhaço é o ator completo, no sentido de que sua personalidade é composta de uma multiplicidade de aspectos, o que lhe confere uma grande riqueza expressiva pessoal. Inclua-se também John Wright, que afirma que a palhaçaria, clowning, é a única forma de expressão da estupidez humana aceita socialmente. A palhaçaria, para ele, torna a idiotice uma forma de arte. Trata-se de um convite para fazer o que se quer e como se quer, mas apenas enquanto a plateia quiser. Agora entendi! O prazer da plateia é o único fator de controle na atuação do palhaço. E ser reativo diante da plateia é a disciplina do palhaço teatral. Já Nanni Colombaiani, um grande clown da tradição do circo italiano, traz outras noções nas quais não há muito espaço para a improvisação fora dos limites do roteiro de ações físicas. Para ele, é com o roteiro e o fato de estar vivo que o palhaço tem que contar. Veja essa fala preciosa, coletada pelo ator Márcio Libar. Uma coisa é se apresentar numa lona de 1000 lugares. Outra é se apresentar num teatro de arena, ou ainda num palco italiano, ou na rua. Haverá dias com mais adultos na plateia e outros com mais crianças ou idosos. O público pode estar mais perto de você e outro dia mais longe. Tudo isso vai interferir no seu jeito de atuar, porque suas ações vão chegar de forma diferente para o público, dependendo de cada realidade. Diante de tantas incertezas, as únicas coisas que lhe restam são a eficiência do roteiro que você já sabe que funciona e o fato de estar vivo em cena. Tem que ser fiel ao roteiro, sem ignorar a realidade de cada plateia. Isso fará com que um espetáculo nunca seja igual a outro, apesar de você estar fazendo aquilo pela 1000ª vez. Isso é improvisação para mim. Nanni Colombaiani. Enquanto palhaço investigador do seu próprio caminho, você pode pesquisar diversos jogos de improvisação. Pode se associar a um grupo para treinarem juntos ou
frequentar oficinas de palhaços mais experientes, quando for possível, ou digitalmente. Hoje em dia existem oficinas digitais dirigidos por grandes palhaços. O Teatro Sport, por exemplo, fornece um arsenal de jogos que estimulam a capacidade de criar imagens físicas, cênicas e textuais por meio da improvisação. Oficinas ministradas por palhaços também, além de serem especialmente projetadas para a situação de improvisação do palhaço. O jogo está em toda parte, na televisão, está aí o futebol para prová-lo. Das Olimpíadas aos programas de auditório, reality shows, games, o jogo e todas as camadas de interatividade que ele proporciona estão aí, mostrando o poder de atração e a popularidade que tem. Com a digitalização do mundo e da economia, a cultura da interatividade alcançou uma escala e ritmos sem precedentes, numa realidade propiciada por recursos tecnológicos de comunicação cada vez mais acessíveis e com novas possibilidades, aplicativos, plataformas, games e novidades sendo lançadas todo santo dia. Não que no passado não houvesse interatividade, mas seu alcance e ritmo acelerado de produção chegaram hoje num grau inimaginável. A era da internet chegou para ficar e já pode ser considerada uma ferramenta ao qual estamos mais dependentes do que a TV. As artes cênicas estão sendo influenciadas de diversas formas por isso. Então, como nós podemos aproveitar da possibilidade de interatividade proporcionada pela era digital numa perspectiva de atravessamento cultural e de intercâmbio de experiências além das fronteiras geográficas? Eu realizei uma experiência nessa perspectiva em 2012. Organizei um evento que batizei de Palhaço e Rotua, Intercâmbio e Interações, que ocorreu em Salvador, com a participação de Ismael Aprakti Craô, um cômico do povo Craô. A experiência de interação da minha cultura do riso, como palhaço ocidental, urbano, com a cultura de riso do povo indígena Craô. Ismael Aprakti exerce a função de Rotua. Os Rotuas são indivíduos Craôs que adquirem função cômica desde o momento em que nascem. Legal, né? Após conviver durante um mês com Aprakti em sua aldeia, viabilizei a sua vinda para Salvador, onde conviveu e participou de encontros e apresentações de palhaços. Enquanto a minha integração lá na aldeia dele se deu no nível familiar, coletivo, na participação de ritos e na minha pesquisa, também a sua convivência comigo se deu no nível familiar, profissional, através de acompanhamento das aulas e palestras e apresentações que fizemos juntos e também em oportunidades em que ele pôde assistir aos palhaços de Salvador apresentando em eventos e diferentes lugares, praça, rua, espaços públicos. Esta escolha de trazê-lo para o meu cotidiano se deu porque, no caso da cultura do riso dos Rotuas, é de suma importância perceber o cenário, o contexto como um todo do qual a função do Rotua nasceu e opera, pois ela se dá dentro de uma cultura não profissional e não mercadológica, muito distante e diferente do lugar em que o palhaço da cidade transita. E esta diferença deve ser respeitada. É neste lugar que quem está por trás do palhaço tem muito a aprender com quem está por trás do Rotua. Contextos diversos produzem visões de mundo diversos. E nem por isso eles não precisam deixar de se comunicar. Esta foi apenas uma experiência de interatividade que permitiu a dois cômicos cruzarem as fronteiras do riso um do outro, na qual a diferença e a distância de culturas foram transformadas em oportunidades de buscar aproximações
e brincar com atravessamentos. Nesse contexto, nossas culturas do riso e nosso intercâmbio mostraram uma face especial da cultura dos povos indígenas do Brasil, da qual somos tão carentes de conhecer. O palhaço parece ser especialmente apto para a tarefa interativa. E a palhaçaria, uma tecnologia cênica apropriada para a interatividade. Por ter sua técnica ancorada na exposição problemática da sua personalidade, para denunciar e revelar a complexidade, a diversidade e arbitrariedade dos valores, dos fenômenos, das relações e das situações humanas. Espelho, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu? Eu. Hã? Que é isso? Que é isso? Aê! Chegamos ao final da aula 5 da Oficina Digital Palhaço. Passo a passo. E aguarde a aula 6, que vem coisa por aí!